Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia em que o Senhor nos deu. Esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança. Por isso nós somos felizes, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Deus. E mais uma manhã, Pai. Prontos, Deus, para receber de Ti a instrução, o conhecimento, o direcionamento, Pai, acerca desse dia. Senhor, fale conosco, fale, Pai, através do Teu santo e bendito Espírito, Deus, em nome de Jesus, amém. Querido, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Convido a você a estar quase todas as manhãs comigo, né, tomando um café, meditando na palavra, buscando um lugar a sós com Deus, um lugar onde nós possamos minimizar os ruídos, para que nós venhamos a escutar audivelmente a voz do Senhor. Então vamos lá, eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Hoje bem quentinho, nesse frio. Esqueceram de fechar a porta da geladeira. Que frio, né? Então vamos lá, estamos falando sobre as cartas paulinas, estamos falando sobre a vida de Barnabé. Então, dentro do tema Cartas Paulinas, nós já tratamos sobre a vida do autor, Saulo, que se transforma em Paulo, e agora nós vamos tratar sobre esse segundo tópico, que é a vida de Barnabé. Quem foi Barnabé? Barnabé foi o homem que decidiu pagar o preço pela vida de Saulo. Barnabé foi o homem levantado por Deus para projetar Saulo, até que ele estivesse pronto para o apostolado, pronto para passar na frente de Barnabé. Mas antes disso, eu te convido a abrir tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 26 e o versículo 27. Ontem falamos do tempo cronológico que as coisas aconteceram. Falamos que o tempo ele é necessário para que nós venhamos estar submetidos ao processo do tratamento de Deus nas nossas vidas. Saulo ele sai do caminho de Damasco após ter seus olhos abertos, e a palavra diz que ele vai para a região da Arábia e fica lá fazendo uma imersão durante 3 anos. Depois ele volta para Damasco, e os discípulos, desconfiadamente, eles acabam tirando Saulo de lá e enviam ele de volta para Tarso. E ele fica na região de Tarso por aproximadamente 10 anos. E lá em Gálatas, no capítulo 1, ele fala que 14 anos depois ele retorna para Jerusalém. Só que nesse tempo, nesse interim, Deus levantou um homem para se lembrar de Saulo quando os apóstolos decidiram enviar Barnabé para uma viagem missionária. Então, aqui em Atos capítulo 9, no versículo 26 e o versículo 27, ele vem na sequência da conversão de Saulo no caminho de Damasco, mas eu volto a tentar vocês sobre esta fala de Atos 9, entre um versículo e outro, lá na frente no livro de Gálatas, Paulo ele já vai dizendo o quanto isso demorou para acontecer para que fosse escrito. Então, eu falei para vocês ali em Gálatas 9, no versículo 20 e no versículo 22, que os teólogos, a teologia diz que esse tempo de Saulo na Arábia foi de 3 anos. E a palavra também diz que ele ficou 3 anos lá. Então, agora, esse homem encontra com Barnabé. Barnabé, o homem que começa a pagar um preço. O segundo homem, o primeiro foi Ananias, e agora vem Barnabé, um homem que decide pagar o preço pela vida de Saulo. Mas olha o que diz a palavra para que nós venhamos ter um entendimento melhor acerca do que eu estou falando. Atos 9, 26 e 27. Saulo em Jerusalém e em Tarso. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé
tomando consigo, levou aos apóstolos. Queridos, Saulo, que depois vira o apóstolo Paulo, um ícone na história cristã, um homem que escreveu as cartas paulinas, um homem que foi considerado um dos maiores evangelistas que passou aqui por essa terra, enfrentou resistência com a igreja no início da tua conversão. E sabe, essa credibilidade que nós temos questionada no início da nossa conversão, ela é muito comum no meio cristão. E foi assim com a vida de Saulo. Por quê? Porque quando Saulo se converte no caminho de Damasco e ele vai começar a colocar em prática, a falar do amor de Jesus, o amor que o alcançou, alcançado pela graça, e ele começa a tentar propagar o evangelho de Jesus. Olha o que diz a palavra: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, ou seja, com os da igreja, né? Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. As pessoas duvidaram da conversão de Saulo. E é interessante porque, como pastor, e um pastor da área de misericórdia, um pastor da área onde nós vamos tratar com dependentes químicos, com pessoas em situação de rua, com pessoas em situação de vulnerabilidade social, com pessoas em situação de pobreza, nós enfrentamos muita resistência de dentro da casa de Deus, quando nós tentamos inserir essas pessoas dentro do convívio da igreja. E é isso que está acontecendo aqui. É isso que acontece com Saulo. Saulo tinha uma reputação ruim, porém ele foi alcançado pela graça. Assim como todos aqueles que estão nas ruas podem ser alcançados pela graça. Como todos aqueles que estão na prostituição são alcançados pela graça. Como todos aqueles que cometeram latrocínio, homicídio, adultério, lesbianismo, homossexualismo. Queridos, não existe limite para a graça de Deus. E foi essa graça, foi isso que Jesus diz para Ananias: Saulo é alguém precioso para mim. Existem muitas pessoas preciosas para Deus que nesse exato momento estão mergulhadas no pecado, estão mergulhadas nas transgressões. E nós, cristãos, de dentro da igreja, e a palavra é clara quando ela diz, é muito forte isso aqui, tendo chegado a Jerusalém, procurou. Então, quando essas pessoas procuram juntar-se à igreja, a igreja normalmente os acolhe desconfiadamente. Não acredita que a graça de Deus é o poder suficiente para transformar a vida das pessoas. Os adúlteros, uma vez adúltero, sempre serão adúlteros. As pessoas dependentes químicas, uma vez dependentes químicas, elas sempre serão dependentes químicas. As pessoas que vivem no latrocínio, no homossexualismo, no lesbianismo, é interessante o quanto existem pessoas homofóbicas dentro da própria igreja de Cristo. E foi assim com Saulo, foi assim com Paulo, com um homem que todos nós, após ele escrever as cartas paulinas e ter a trajetória que ele teve, nós gostaríamos que ele congregasse na nossa igreja, que ele estivesse próximo de nós. Mas antes disso foi necessário pagar um preço pela vida desse homem. Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos, ou seja, Barnabé se colocou na frente, se colocou na brecha, se interpôs entre Saulo e a igreja para interceder por a vida daquele homem, porque ele enxergou em Saulo aquilo que poucos enxergavam. Barnabé enxergou em Saulo aquilo que poucos enxergavam. E se não fosse a vida de Barnabé, certamente Saulo não teria esse lindo ministério que ele teve escrevendo as cartas paulinas. Queridos, como você chegou na igreja? Como você está hoje? Como tem sido a tua vida? Eu quero te dizer que
você precisa prestar atenção na vida dos Barnabés que Deus coloca no seu caminho. Queridos, o teu pastor tem sido o teu Barnabé, o teu amigo do trabalho tem sido o teu Barnabé, o seu discipulador tem sido o teu Barnabé, o seu familiar tem sido o teu Barnabé. Quem tem estado disposto a pagar o preço pela sua vida para te inserir no meio cristão, na igreja do Senhor? Um beijo no teu coração, amo vocês, amanhã nós estamos de volta, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que a mão forte do Senhor esteja com você nesse dia, te guardando, te protegendo. Amanhã nós estamos de volta. E hoje, a tarefa prática de hoje do nosso devocional é que você e eu venhamos a identificar os Barnabés que Deus levantou para cuidar de nós aqui nessa vida. Até amanhã. Tchau, tchau.